Vamos lá então, pessoal? Tudo bem? Obrigado por vocês estarem aqui. Vamos agora para essa segunda parte da live a respeito de benefício de prestação continuada. Nós falamos um pouquinho a respeito dele a semana passada. Quero agradecer a todos vocês que entraram, que assistiram, né? Teve bastante mensagens depois, eu recebi bastante, que o pessoal assistiu, curtiu. Agora eu peço para vocês também curtirem, compartilharem. Esse é um assunto muito importante, né, de benefício de prestação continuada, é um benefício da assistência social, como a gente falou a semana passada. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desse benefício e eu vou trazer para vocês também algumas vivências, né, alguns exemplos de algumas perícias que eu fiz e de algumas que foram, o benefício foi concedido, outras que não foi concedido. A gente vai conversar um pouquinho a respeito disso hoje, tá bom? Eu falei a respeito do nome, né, do benefício, o pessoal conhece muito como BPC e também como LOAS. É um benefício da assistência social e esse benefício também ele é conhecido como LOAS, né? Eu falei para vocês a semana passada o porquê que ele é conhecido como LOAS. LOAS é o nome da lei que trata o benefício, né? É a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, é nessa lei que nós encontramos o benefício de prestação continuada, na Lei da Assistência. E ela traz também, eu vou ler para vocês aqui, o artigo 1, que diz o seguinte: a assistência social, ela é direito do cidadão e dever do Estado. É uma política de seguridade social não contributiva, lembra que eu falei que não precisa de contribuição previdenciária, e ela provê os mínimos sociais. É realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento das necessidades básicas. Então, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício da assistência para prover os mínimos sociais para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de risco, que são aquelas pessoas também que precisam ter acima de 65 anos, que é o idoso, e a pessoa com deficiência. Precisa ser comprovada essas situações de idade, de deficiência e a situação socioeconômica. Então, quem está chegando agora e quer saber bastante a respeito do benefício dessas partes e que eu falei na outra live, ela já está salva no IGTV, depois você pode assistir lá. Hoje nós vamos entrar para uma outra parte que não deu tempo de falar aquele dia, tá? Então, hoje eu estou só recapitulando para vocês a respeito da lei, que ela tem por objetivo a proteção social, né? A LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela tem essa proteção social das famílias, das crianças ou adolescentes, e ela vem justamente para diminuir os riscos da vulnerabilidade e do risco social. Então, o benefício de prestação continuada, ele contempla esses dois públicos de pessoas idosas com 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência, desde que comprove também a necessidade, porque ela é justamente para prover os mínimos sociais, para garantir ali o acesso a esse benefício, para que ela possa sair dessa situação de risco, de vulnerabilidade na qual ela se encontra. Então, nós, enquanto assistentes sociais, nós temos essa responsabilidade de viabilizar o acesso a esse direito, que é um dos direitos que está previsto na Constituição e é um direito que está também na Lei Orgânica da Assistência Social. Então, é nossa função, enquanto assistente social, fazer esse direito ser acessado por essas pessoas. Muitas pessoas não conhecem que tem esse direito, muitas pessoas não sabem que pode acessar o benefício de prestação continuada, geralmente porque eles sabem que é para um idoso acima de 65 anos e sabem que é para uma pessoa com deficiência. Mas quando fala-se em pessoa com deficiência, geralmente a pessoa pensa numa deficiência física, ela pensa em algo ali aparente, mas hoje com as experiências que eu vou contar para vocês, dos benefícios de prestação continuada que já foram concedidos para algumas pessoas que não têm propriamente uma deficiência física, tá?
Às vezes a gente imagina essa deficiência física ali aparente, mas não é só para essa deficiência física. Semana passada a gente falou que é para, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 2, ele traz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, que geralmente é a que a gente imagina, mental, intelectual ou sensorial. Né? Eu vou especificar para vocês aqui quais são elas. Por exemplo, a deficiência de natureza física, é lógico, é uma disfunção do corpo, ou tem ou não um problema em alguma parte do corpo, né? Um órgão, alguma coisa. Então, a deficiência física aqui na estrutura corporal. A deficiência mental e intelectual é quando tem dificuldade no funcionamento da capacidade mental, do desenvolvimento intelectual, às vezes até por uso de substâncias toxicológicas, né, psicoativas. Então, às vezes, por conta do uso de múltiplas drogas, eu vou falar aqui mais para frente, também ocorre a deficiência mental e intelectual, tá? E a sensorial, que é o não funcionamento ou funcionamento parcial de algum dos nossos sentidos, ouvido, olho. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela traz isso, ela considera a pessoa com deficiência física, intelectual e sensorial junto, ou seja, com interações, com barreiras que pode obstruir a participação da pessoa na sociedade, pode obstruir ali a participação plena e efetiva em condições com as demais pessoas, ou seja, com aquelas pessoas que não têm deficiência. Lembra que eu falei desse conceito? Pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência, tá? Então, a gente ouve muitos relatos, assim, as pessoas, depois que eu comecei a falar de benefício de prestação continuada, as pessoas começaram a mandar perguntar várias informações e mandar as histórias da sua vida. Ah, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ah, eu tenho tal situação, eu nasci assim, eu tenho aquilo. Cabe benefício? E eles começam a contar as suas histórias, né? Ah, desde tal idade aconteceu tal coisa comigo, assim, assim. Cabe benefício? Cabe benefício? Quando se trata da pessoa com deficiência ou de alguma doença, quem vai definir isso, quem vai pontuar isso é o médico, é o especialista que te acompanha. Então, quem vai caracterizar isso como uma deficiência e com um impedimento ou com uma doença é o médico. Nós, enquanto assistentes sociais, não podemos caracterizar doença nenhuma. Não posso dizer para você, olha, o seu problema é assim, 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 então cabe. Porque quem vai dizer, primeiramente, com relação à deficiência, é o seu médico. É o médico que te acompanha, é o seu especialista, ele que vai determinar quais são as limitações decorrentes dessa condição de deficiência, tá? Então, a gente ouve as histórias, sim, eu leio, eu respondo, mas geralmente eu falo, converse com o seu médico. Quem vai dar o laudo, quem vai falar a respeito disso é o seu médico, né? É lá no laudo dele que precisa constar quais são as deficiências, ou a doença, ou o impedimento, é o médico quem vai avaliar. Nós, enquanto assistentes sociais, quando vamos fazer as perícias sociais, nós vamos avaliar os fatores sociais, ambientais, econômicos. Isso nos possibilita ver um olhar mais amplo da deficiência, porque a gente não olha, por exemplo, a deficiência em si, né? Só a deficiência ali em si. A gente olha todo o ambiente, tudo aquilo que compreende as barreiras, por exemplo, quando nós vamos na residência, a gente observa quais são as barreiras que tem, que impede aquela pessoa de desenvolver a sua vida, quais são as dificuldades que ela tem de inserção na sociedade de acordo com aquelas barreiras. Porque a deficiência ela é caracterizada junto com a interação de barreiras. Então, nós vamos na residência, nós vamos fazer a visita domiciliar, nós vamos observar exatamente essas coisas. Nós vamos ver com relação, por exemplo, ao bairro que ela mora, se contém serviços básicos, de saneamento básicos, ruas pavimentadas, se tem acesso às unidades de saúde, escola, CRAS, todas as situações que aquela pessoa precisa para poder ser atendido, né? E nós observamos essas situações, são situações que trazem impedimento para aquela pessoa, porque às vezes a pessoa
mora num lugar de difícil acesso, é um cadeirante e aí mora, por exemplo, numa rua que não tem pavimentação, numa rua que é esburacada. Essa semana eu estava lendo um processo de uma colega e ela foi fazer a visita domiciliar e era num morro era um difícil acesso até para ela subir, imagina para aquela pessoa com deficiência que mora lá. Então, o benefício, quando ele vem para essa pessoa, é justamente para atender esses mínimos sociais, para poder garantir para a pessoa os mínimos sociais, para que ela possa ter ali uma dignidade, para que ela possa sair daquela situação de vulnerabilidade, para que garanta o alimento para ela. Então, assim, esse benefício é muito importante. O idoso, ele precisa comprovar ali a idade, no caso igual ou acima de 65 anos, e a pessoa com deficiência, existem várias situações. Eu já fiz perícia para um rapaz, por exemplo, que ele estava em situação de vulnerabilidade, a situação socioeconômica dele estava assim, uma situação bem precária. Eu visitei a casa, conversei, acompanhei ali toda a situação, o bairro, tudo aquilo que podia ser uma barreira para que ele continuasse tendo uma vida digna e os mínimos sociais. E ele era uma pessoa com deficiência física, aquela aparente mesmo que a gente percebe, né? A gente já vê. Ele tinha um problema físico num dos membros superiores, ele não tinha um braço. Então, já está caracterizado a deficiência. O médico já tinha dado a ele ali o laudo da deficiência. E a perícia social também foi feita e quando chegou para o INSS fazer essa avaliação, o que aconteceu? Eles entenderam que o rapaz era muito novo, que ele podia ser encaminhado, por exemplo, para uma vaga de PCD e não foi concedido benefício para essa pessoa. E eles estavam lutando muito para conseguir, porque era uma situação mesmo de deficiência e de situação socioeconômica, mas ele não foi concedido a ele esse benefício. Por quê? A alegação do INSS foi que ele poderia ser inserido no mercado de trabalho. E aí que é uma dificuldade muito grande, porque, por exemplo, eu moro numa cidade, não é uma cidade grande, é uma cidade relativamente pequena em relação a São Paulo, por exemplo. Mas, então, aqui não temos grandes empresas que vão abrir várias vagas para pessoa com deficiência. E se abrem, eles vão ter a oportunidade de fazer uma avaliação e escolher uma pessoa que vai produzir mais para essa empresa, entende? Então, assim, é uma situação delicada, precisa de ser feita avaliação médica e avaliação pericial, mas ainda assim passa pelo juiz e ali é onde a nossa perícia tem uma importância muito grande, a perícia médica também, para comprovar toda essa situação. E nesse caso, infelizmente, ele não recebeu até o momento que eu soube da decisão desse caso. Outra situação, por exemplo, que é muito interessante, que eu acho, é uma pessoa com uma doença, por exemplo, que no caso que eu vou contar, foi concedido o benefício de prestação continuada para essa pessoa. Ela é uma pessoa ela faz tratamento oncológico, tem 56 anos, ou seja, não é uma pessoa idosa, né? Não é considerado ainda idoso no Brasil e nem muito menos para o BPC. E ela faz esse tratamento oncológico, então não é uma deficiência aparente, né? Digamos assim, como eu falei, da física. E também é uma doença que muitas pessoas não sabem que podem entrar com o pedido de BPC, porque nesse caso a situação socioeconômica dela, a perícia foi favorável porque a situação dela era uma situação bem precária, ela não pode trabalhar, ela não tem condições de trabalhar por causa da doença. O marido dela trabalhava com recicláveis, então agora com a época de pandemia a situação piorou, eles estavam assim numa situação muito, muito, muito delicada. E foi feita a perícia social, foi avaliado toda aquela estrutura que eu falei para vocês, toda a parte socioeconômica lá, os ambientais, os fatores sociais, e
ela fez a perícia médica e o médico foi favorável, porque ela não teria condições de trabalhar devido àquela doença, e foi feita a perícia social e também foi favorável. E ela conseguiu o benefício. Então eu achei interessante compartilhar isso com vocês, porque uma pessoa que faz um tratamento oncológico, às vezes pode pensar, mas o BPC é para uma pessoa com deficiência. Mas se a pessoa estiver nessa condição que eu falei para vocês, entrem com pedido, faça essa solicitação e não tem problema de entrar, entra pelo meu INSS, é um site, é o aplicativo 135, junte todos os documentos necessários, tá? Todos os documentos. Hoje eu estava assistindo uma live de um advogado, ele falou que às vezes as pessoas não conseguem o benefício já imediatamente, logo quando pedem e passa pela avaliação, porque falta muitas vezes documentos. Precisa o laudo médico, precisa de toda a sua documentação, mas faça a solicitação. Então, são situações que eu estou falando para vocês que podem entrar, porque são situações que eu já vivenciei. Algumas histórias que eu tenho ouvido que o pessoal tem me mandado, se eu não vivenciei, por favor, falem com o seu médico, porque precisa primeiro dessa avaliação médica no caso da deficiência, tá? Tem outras perícias que eu fiz também e que o benefício foi concedido, que eu acho assim, interessante, porque eu nunca tinha passado por essa experiência, que são transtornos mentais e comportamentais devido ao uso múltiplo de drogas e ao uso de substâncias psicoativas e quadro depressivo. Então, essas também foram situações que eu fiz, perícia social, porque a pessoa tinha transtornos mentais, desenvolveu uma depressão e estava em tratamento psiquiátrico por conta de uso de múltiplas drogas, né? E estava em situação de vulnerabilidade, de risco, é uma pessoa que não tem mais condições de trabalho, a deficiência intelectual, aqui os transtornos mentais, tiraram essa possibilidade da pessoa de poder trabalhar. Então ela ficou impossibilitada de trabalho e é uma pessoa sem renda, uma situação de risco, uma situação de vulnerabilidade. Então, nesse caso também a perícia social foi favorável, a perícia médica foi favorável e esse benefício foi concedido a essa pessoa que tinha esse tipo de transtornos, tá? Então, são várias situações. Por exemplo, eu já fiz perícia e benefícios foram concedidos para adolescentes com autismo, para criança com um retardo mental leve. Então, são situações que se encaixam aqui na deficiência mental e intelectual. São doenças que se encaixam aqui onde a pessoa fica com interação com outras barreiras, ela fica impossibilitada e impedida de trabalhar. Entende? Então, assim, são situações que eu já passei, que eu já visitei e que eu acho importante vocês saberem desses casos, porque não são todas as doenças. Porque tem doenças que as pessoas têm e elas vivem normalmente com essas doenças. Elas trabalham, elas desenvolvem a sua vida comum e elas podem continuar a sua vida sem maiores complicações. Mas existem doenças que impossibilitam as pessoas para o trabalho. Então, se essa pessoa não trabalhava registrada, não tinha um vínculo ali com a Previdência, o que resta para essa pessoa é um benefício da assistência social. Porque, como eu disse para vocês lá no início, esse benefício é da assistência e ela é um direito do cidadão e ela é um dever do Estado. Então, nesse caso, o Estado vai acompanhar essa família, né? Vai ser sustentado dessa forma para poder garantir os mínimos sociais para essa pessoa. Tá dando para compreender, pessoal? Hoje eu coloquei uma... Fala aí para mim se está tudo ok. Tá dando para compreender? Hoje eu coloquei um post de uma colega também advogada que fez, a respeito de uma pessoa que recebeu o benefício indevidamente. E eu quero abordar isso aqui com vocês. Porque pode acontecer da pessoa estar recebendo o benefício, ou seja, ela passou pela perícia médica, tinha uma deficiência, ela tinha situação financeira em vulnerabilidade, e aí ela foi concedido o benefício e ok. Mas depois de um tempo isso foi superado e aí ela começou a trabalhar. E começando a trabalhar,
ela continua recebendo o benefício e recebendo o salário trabalhando. E esse benefício ele não pode ser acumulado com um trabalho, com essa renda. Tem uma renda só que pode, mas não é algo que a gente vai especificar aqui agora, porque não vai dar tempo para eu entrar nisso. Mas a pessoa não pode trabalhar, tá? Não pode trabalhar. Um post que eu coloquei lá nos meus stories, depois vocês vão ler. E aconteceu com essa pessoa que ele começou a trabalhar, depois eu vou ver o comentário aqui, tá? Ele começou a trabalhar e não comunicou o INSS. E ele trabalhou muito tempo, ele recebeu muito tempo, e aí, depois de alguns anos, quando o INSS fez um cruzamento de dados lá e descobriu isso tudo, o INSS cortou o benefício, disse que ele estava recebendo indevidamente e começou a cobrar uma dívida. Eu não lembro o valor que era dele, mas um que a gente está acompanhando agora era de R$63 mil. O INSS está cobrando de volta, alegando que recebeu indevidamente. Então, gente, isso é muito sério. E acontece, viu, gente? Acontece, mas é muito sério. Se recebe o benefício de prestação continuada, vai começar a trabalhar porque superou a deficiência ali, superou alguma coisa, comunica, dá baixa, suspende. Depois, se houver a necessidade, você solicita de novo, mas não trabalhe acumulando esses dois salários, porque pode ser muito perigoso. Você pode ser que tenha que devolver o dinheiro que o INSS falar que vocês receberam indevidamente. No caso desse que eu coloquei no meu story, o que aconteceu? A advogada trabalhou muitos anos, arduamente, e agora saiu a sentença lá de que ele não vai precisar. Por quê? No caso desse rapaz, ele tinha, se eu não me engano, dele era um retardo mental leve. Ele estudou também em escola especial muitos anos. Então ele começou a trabalhar, ele não tinha a menor noção. Ele não fez por maldade, né? Foi comprovado que ele não fez por maldade porque ele não tinha noção mesmo, não tinha. Então, graças a Deus, conseguiram, a advogada, que é muito competente, conseguiu que essa dívida fosse retirada do nome dele, não precisou pagar, porque não tinha condição, não tinha. Como que essa pessoa, em uma situação de risco, de vulnerabilidade desse jeito, retardo mental moderado dele, viu? Ó, ela colocou aqui, essa é a advogada que eu tô falando, a doutora Bruna. Um retardo mental leve que eu falei antes foi de uma criança de 5 anos e foi concedido para ela também. Então, são situações como essa que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Outro dia também eu estava passando num farol e tinha uma mulher com uma deficiência física e ela estava ali vendendo e trabalhando e eu me compadeci e fui lá conversar com ela. Eu falei, oi, tudo bem? Né? Comecei a conversar, eu falei, a senhora sabia que existe um benefício assim, 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 para pessoa com deficiência e tal, e eu toda lá conversando, ajudando. E ela, eu sei desse benefício, eu tenho, imagina, eu recebo e tal. Eu falei, não, que bom que a senhora já sabe, então, e a senhora está trabalhando. Ai, tô trabalhando porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver a nossa vida, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, eu tô aqui, mas cada dia eu faço uma coisa diferente, não sei o que e tal. Eu falei, a senhora sabe que isso pode ser perigoso para a senhora? Se descobrirem que a senhora está trabalhando, que a senhora tem condições de trabalhar, a senhora pode vir a ter que pagar o que a senhora recebeu enquanto a senhora estava trabalhando. Aí ela ficou meio assim, ai filha, não sei o que, ficou um pouco assustada e tal. Eu falei, então tome cuidado, porque esse benefício é justamente para que a senhora possa ficar em casa, para que a senhora possa usufruir dessa assistência que está sendo dada para a senhora, para prover os mínimos para a senhora, mas não para a senhora vir trabalhar de vendedora na rua, entende? Então, tem que tomar cuidado, porque no caso do rapaz, ele fez inconsciente, ele não tinha ideia daquilo. Dessa mulher, ela já sabia do que estava acontecendo, tá? Então, tem que ter bastante cuidado com relação a isso também. E é isso, pessoal. Outras doenças também que eu já fiz perícias e foram concedidos benefícios, depressão e síndrome do pânico, porque a pessoa estava impossibilitada de trabalhar, ela tinha pânico
assim, extremos, né, crises extremas. Então essa pessoa faz, né, até hoje, faz tratamento psiquiátrico, toma medicamentos e impossibilitada de trabalhar. Uma situação difícil, assim, uma situação bem precária, uma situação socioeconômica estava em risco mesmo, então foi concedido nessa condição. Eu fiz também agora há pouco tempo para uma pessoa com doenças cardíacas, com problemas cardíacos. Então, são situações que, se vocês compreenderem, às vezes a gente pensa que não entra ali, não é caracterizado como uma deficiência física, mental, intelectual, sensorial. Porque às vezes a gente já pensa, aquilo que eu falei no início, é física, você já observa, já olha, vê que tem. Mas tem doenças que às vezes a gente não consegue ver. A gente não tem ideia. Alguns convivem até bem, outros são impossibilitados de trabalhar e de prover o seu próprio sustento. Então, é onde a assistência social, ela vem com esse benefício e atua no provimento dessa situação das pessoas. Mas é isso, pessoal. Eu queria trazer um pouquinho hoje da nossa vivência enquanto perícia, né? Das perícias sociais que a gente faz quando nós vamos fazer a visita domiciliar. O que é que nós avaliamos? O que nós levamos em consideração para poder ali fazer uma perícia, para poder fazer um laudo, para auxiliar o juiz na decisão desse benefício para essa pessoa, para esse requerente, né? Que é o idoso, que é a pessoa com deficiência, ou algumas doenças que eu citei aqui para vocês, que também cabem o benefício, né? E eu falei do autismo, retardo mental. Existe uma lista de doenças, porque chama CID, é a Classificação Internacional de Doenças. Ela mostra não só os tipos de doença, mas ela tem uma classificação. Então, quando você for fazer a avaliação no médico, ele vai colocar as letras lá, quais são a classificação dessa doença, dessa CID, e é isso que dentro do laudo o INSS vai avaliar e ver se cabe o benefício para essa doença, que está na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Todas essas que eu falei aqui tem um número, tem uma letra, tem uma classificação. Então, é o médico quem vai avaliar essa deficiência, o grau de deficiência, o grau de impedimento, tá? E nós, enquanto assistentes sociais, quando for fazer perícia, quando for solicitado perícia para nós, é isso que nós vamos avaliar. Os fatores sociais, ambientais, econômicos, quais são as barreiras que impedem essa pessoa de desenvolver uma vida plena em comum com as outras pessoas, tá? E é isso, gente. O que eu fiquei de passar para vocês, que faltou da outra live, foi a respeito disso, dessas doenças, né, que eu achei interessante compartilhar com vocês. Eu tô só olhando aqui minhas anotações. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode... Hoje eu não falei com o pessoal da visão monocular, é uma perícia que eu nunca fiz, mas eu tenho estudado bastante a respeito desse assunto, porque eu recebi muitas perguntas, eu recebi bastante relatos dos monoculares. Em março foi aprovada uma lei de que eles têm os mesmos direitos da pessoa com deficiência. E até semana passada um me perguntou, será que vão conseguir derrubar a lei do monocular? E eu fiquei assim, eu falei, como? Se foi aprovada agora e tal. E aí eu fui estudar a respeito disso, realmente estão tentando derrubar essa lei. Conversei com o advogado Dr. André Coelho. Nós, inclusive, vamos fazer uma live a semana que vem, quinta-feira que vem, às 20 horas. E nós vamos falar um pouco sobre o monocular, os direitos dele, por que estão querendo tirar esses direitos, tá? Então, agenda aí, você que me perguntou, você que quer saber a respeito disso. Quinta-feira que vem, às 20 horas, nós vamos divulgar para poder vocês estarem acompanhando e sabendo um pouco mais a respeito disso, tá bom? Olha, essa pergunta é muito interessante. Em qual situação é feita a visita domiciliar para a concessão do benefício? Excelente pergunta, vou explicar para você. Quando as pessoas entram com o benefício de prestação continuada lá no INSS, pelo 135, pelo CRAS, pelo meu INSS, eles entram com esse pedido e passa por uma avaliação do INSS e a pessoa geralmente vai numa perícia lá no INSS. Quando essa perícia ela é negada
quando essa avaliação ela é negada ou por falta de documento, ou porque eles alegaram que tem superação de renda, enfim, o INSS geralmente manda uma cartinha e avisa qual o motivo de ter negado o benefício. Então, ali, administrativamente, o INSS nega esse benefício. Então, a pessoa ela tem o direito de judicializar isso daí. Ela pode contratar um advogado, tanto particular como da Defensoria Pública, e aí ela judicializa essa questão, ela entra com uma ação judicial contra o INSS e nesse caso o juiz, para decidir se ele vai conceder o benefício ou não, ele também solicita essas avaliações, essas perícias, tanto a perícia social quanto a perícia médica, se for uma pessoa com deficiência, tá? Se não for uma pessoa com deficiência, se é o idoso, por exemplo, o juiz pede geralmente uma avaliação social, uma perícia social, que aí ele nomeia um assistente social e nós, enquanto peritos, vamos na residência fazer essa perícia social. Quando é a pessoa com deficiência ou uma pessoa com alguma doença, o juiz nomeia um médico perito e também nomeia um assistente social para fazer a perícia social. Então, é nessa condição que o perito vai na residência, tá? É depois que o INSS negou o pedido administrativamente, aí esse processo é judicializado e o juiz, então, pede essa avaliação social. Nomeia um assistente social e a gente vai até a residência fazer essa perícia. Então, a gente faz a visita domiciliar, a gente faz a entrevista, a gente faz um laudo socioeconômico, faz parte do processo, entra como prova ali naquele processo. Então, é nessa condição que é feita a visita domiciliar. Quando o pedido é feito direto no INSS administrativamente, passa pela perícia dos técnicos do INSS. Tá? Negando, aí sim vai para esse outro processo na esfera federal, que eu faço perícia para a Justiça Federal, porque como o INSS é uma autarquia federal, então os processos vão para a Justiça Federal. Olha, aí quando vai ter a perícia social, a gente também coloca o comprometimento de renda, porque geralmente as crianças têm muitas despesas, né? Quando é criança com autismo, quando tem essa criança que eu visitei com retardo mental leve, por exemplo, era uma criança de 5 anos. Mas a mãe não tem condições de trabalhar, a mãe não pode trabalhar, não dá para a mãe sair, a criança precisa de um cuidado ali 24 horas e a mãe dessa criança não pode trabalhar, tem que ficar cuidando dela. Então, entra tudo isso, comprometimento de renda com o gasto que tem com a criança, com fralda, com alimentação especial, com remédio. Então, entra nos meus laudos eu coloco ali um comprometimento de renda e a gente coloca as comprovações ali de farmácia, de alimentação, do que você tiver de gasto com aquela criança, no caso, naquela situação de deficiência, né, ou de doença, a gente coloca como um comprometimento de renda. Então, ainda que supere um pouquinho a renda, se há esse comprometimento aqui, a gente consegue colocar isso no laudo. Então, no laudo a gente coloca todas essas situações, tá? Por isso que é muito importante a perícia social, por isso que é muito importante a nossa atuação enquanto perita. Nós vamos fazer a visita domiciliar, mas é uma visita técnica, são com situações muito específicas que a gente observa, que a gente conversa, que a gente tem contato. E é muito interessante, eu gosto muito disso, tanto que estou compartilhando a respeito da perícia social num curso que eu fiz. Gravei um curso, então ele está disponível lá no link da minha bio, lá eu explico tudo a respeito da perícia social, quem é o perito, quem pode ser perito, como fazer, que são as assistentes sociais, né? Perito social tem que ser uma assistente social, tá? Então, você que é assistente social que está aqui, a gente tem esse curso onde eu falo bastante a respeito de perícia. Lá eu tenho vários modelos de documentos que eu mesmo utilizo nas minhas perícias, nos processos que eu atuo. Então, tem lá o link na bio, vocês podem entrar. Pode me chamar depois no direct também para a gente conversar.
tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Foi pensado com muito carinho para que a gente possa ter profissionais assim competentes mesmo, profissionais dispostos a estarem tendo essa condição aqui, sabe? De compartilhar conhecimento, de na hora da visita fazer realmente com que a pessoa tenha acesso aos direitos dela, porque a nossa função enquanto assistente social viabilizar esse acesso aos direitos. Então existem até direitos que as pessoas não sabem e nós estudamos muitas legislações, nós entendemos dos direitos que as pessoas têm para que a gente possa mesmo viabilizar esse acesso, fazer com que essa assistência social, que é direito do cidadão, chegue até o cidadão. E nós, enquanto assistentes sociais, temos essa profissão tão linda e temos essa função que é garantir aí o acesso a esses direitos, né? Então, eu amo fazer perícia, eu gosto demais, desenvolvo essa função com muita alegria e por isso que eu resolvi compartilhar com vocês também todo esse conhecimento. É isso, pessoal, eu quero agradecer muito cada um de vocês que passaram por aqui, pelas perguntas, por ter compartilhado, por ter curtido. Obrigada mesmo, eu agradeço de coração. Vocês sabem que, bom, acho que quem está aqui pela primeira vez não sabe, mas hoje é a minha segunda live, então eu estou fazendo assim para poder aprender mesmo, falar com vocês, para poder compartilhar conhecimento com vocês, é isso que eu quero, sabe? Então hoje é a minha segunda live, desculpa alguns erros que possam ter acontecido, mas estou à disposição para aprender a cada dia e para compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido. Obrigada a todos que participaram, que ficaram até agora. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar agora na próxima meia hora aí no direct para conversar com você, tá bom? Agradeço de coração, um beijo. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Tchau, Cíntia, obrigada, Thalita, Carol, Lu, Carla, obrigada, Bruna. Deus abençoe vocês, pessoal que esteve aqui até agora. Obrigada mesmo, tá bom? Obrigada, pessoal. Beijo.